São 2 da manhã. Você está deitada, o quarto está escuro, o corpo está cansado, mas o sono não vem. Você vira de lado, vira de outro, olha para o teto, pensa em tudo que tem para fazer amanhã. E quanto mais você tenta dormir, menos consegue. Fica mexendo no celular até o sono bater. Se isso soa familiar, você não está sozinho. Estima-se que 1 em cada 3 adultos não dorme o suficiente regularmente. E a maioria dessas pessoas não tem insônia clínica, tem hábitos que estão sabotando o sono sem que elas percebam. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como esses hábitos estão corroendo silenciosamente o seu cérebro e a sua saúde. E o que você pode fazer ainda essa noite para mudar isso. Eu sei que você pode estar pensando, Isa, eu durmo mal faz anos e eu estou bem. É exatamente aí que mora o problema. O sono não manda fatura no dia seguinte. O estrago acontece devagar, em silêncio, enquanto você está funcionando normalmente. O neurocientista Matthew Walker, um dos maiores pesquisadores de sono do mundo e o autor de um livro chamado Por que Nós Dormimos, passou décadas estudando o que acontece com o cérebro e o corpo de quem não dorme o suficiente. E o que ele encontrou é perturbador. Primeiro, a memória. Uma noite de sono ruim reduz em 40% a capacidade do cérebro de formar novas memórias. Não é sensação, é dado. O hipocampo, a região responsável por registrar informação nova, simplesmente para de funcionar bem quando você não dorme. É como tentar gravar algo num celular sem espaço. Segunda coisa, o sistema imune. Em um estudo, participantes que dormiram apenas 4 horas por uma única noite tiveram uma queda de 70% na atividade das células de defesa do sistema imunológico. As células que o seu corpo usa para combater infecções e destruir células cancerígenas. Uma noite, 70%. O terceiro é sobre o coração. Existe um experimento global que acontece 2 vezes por ano com mais de 1 bilhão de pessoas. Chama-se horário de verão. No fim de semana, quando o horário muda, os registros hospitalares mostraram um aumento de 24% nos ataques cardíacos no dia seguinte. 1 hora de sono a menos, 24% de aumento. Walker resumiu assim: o sono não é um luxo de estilo de vida, é uma necessidade biológica. E privar o seu sono disso tem consequências que nenhum suplemento, nenhuma dieta e nenhum exercício consegue compensar. Agora que você entendeu o que está em jogo, deixa eu te mostrar algo que a maioria das pessoas não sabe. Quando alguém fala em dormir bem, a primeira coisa que vem à cabeça é quantidade. Quantas horas você dormiu? Mas quantidade é só uma parte da história. Pesquisadores identificaram 4 pilares que definem o sono de qualidade. Eu chamo de QQRH. O primeiro é a quantidade. O adulto típico precisa de 7 a 9 horas por noite. Menos do que isso de forma consistente e você está acumulando uma dívida que o corpo vai cobrar com juros. O segundo é a qualidade. Você pode dormir 8 horas e acordar destruído, porque o que importa não é só o tempo na cama, é a continuidade do sono. Acordar várias vezes durante a noite, mesmo que por poucos segundos e sem lembrar, fragmenta o sono e impede que o cérebro complete os ciclos de restauração que ele precisa. O terceiro é a regularidade. Dentro do seu cérebro existe um relógio biológico de 24 horas. Ele funciona melhor quando você respeita um horário consistente, dormir e acordar no mesmo horário, inclusive no fim de semana. Um estudo publicado na revista Sleep mostrou que pessoas com horários regulares de sono têm menor risco de doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer do que aquelas que dormem em horários irregulares, mesmo que a quantidade total seja a mesma. O quarto é o horário. Cada pessoa tem um cronotipo, uma espécie de relógio interno que define se você é naturalmente uma pessoa mais matutina ou noturna. Isso é determinado pela genética, não pela força de vontade, viu? Forçar o corpo a dormir fora do seu cronotipo é como nadar contra a correnteza. Você chega, mas você chega exausto. A maioria das pessoas só pensa no primeiro pilar, mas são os 4 juntos que fazem a diferença. Se você chegou até aqui e já está repensando os seus hábitos de sono, se inscreve no canal e deixa aqui o seu like. Me ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de vídeo para você. Agora que você já sabe o que define um sono de qualidade, vamos entender o que está impedindo o seu. E a maioria dos sabotadores não são óbvios, são coisas que você faz todo dia, achando que são inofensivas. Luz e o problema das telas. Vamos começar pelo maior vilão da atualidade:
O seu cérebro usa a luz como um sinal principal para saber que horas são. Quando escurece, ele libera um hormônio que prepara o corpo para dormir, a melatonina. É um sistema que funcionou perfeitamente bem milhares de anos. Aí chegaram as telas. O problema não é só a luz azul, o problema é o que vem junto com a tela. Uma série da Netflix com 1 milhão de episódios que você não consegue parar de assistir, um Instagram, um TikTok, uma conversa no WhatsApp, às vezes tarde da noite, notícias, um vídeo ali atrás do outro, tudo isso mantém o cérebro em estado de alerta, de atenção, de resposta. E é exatamente o oposto do que ele precisa para desacelerar. A luz azul emitida pelo celular e pelo computador suprime a produção de melatonina. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que ela pode atrasar o relógio biológico em até 3 horas. Mas olha, mesmo quando o filtro de luz azul ativado, se você está assistindo algo emocionalmente estimulante até meia-noite, o seu sistema nervoso ainda está acordado. O filtro, essa capacidade do celular de diminuir essa questão da luz, não resolve o conteúdo. A solução também não é virar monge, é criar mesmo uma janela de desaceleração. Nos últimos 30 a 60 minutos antes de dormir, desligue as telas, abaixe a iluminação da casa, procure usar luzes mais quentes, troque o celular por um livro, troque por uma conversa, troque por uma música para te relaxar. Deixe o seu cérebro entender que o dia terminou. Cafeína. Aqui tem uma informação que muda o comportamento de muita gente. A cafeína não te dá energia, ela bloqueia temporariamente o sinal de cansaço no cérebro. Existe uma substância chamada adenosina, que vai se acumulando ao longo do dia e vai criando a sensação de sonolência. A cafeína encaixa nos mesmos receptores que a adenosina e os bloqueia, como um tampão. Mas a adenosina ela continua se acumulando por baixo. Quando a cafeína passa, toda aquela adenosina represada cai de uma vez. É aquela famosa caída de energia no final da tarde. O problema é que a meia-vida da cafeína no organismo é de 5 a 6 horas. Isso significa que se você tomar um café às 3 da tarde, às 9 da noite ainda tem metade da cafeína circulando no seu sangue. E ela vai interferir na qualidade do seu sono, mesmo que você consiga adormecer. A recomendação é não consumir cafeína nas 8 a 10 horas antes de você dormir. Para a maioria das pessoas, isso significa cortar depois ali do meio-dia ou logo depois do almoço. Álcool. Muita gente usa uma taça de vinho para relaxar antes de dormir. E de fato, o álcool tem efeito sedativo. Ele te ajuda a adormecer mais rápido. O problema é o que acontece depois. O álcool fragmenta o sono na segunda metade da noite. Ele suprime o sono REM, que é a fase mais importante para a consolidação de memórias e regulação hormonal. Ou seja, você pode dormir 8 horas e acordar como se tivesse dormido 4. Sedativo não é o mesmo que sono, e essa diferença importa muito. Temperatura. Esse daqui surpreende muita gente. Para iniciar o sono, o seu corpo precisa baixar a temperatura central em aproximadamente 1 grau Celsius. É um processo fisiológico, não tem como forçar, e o ambiente do quarto interfere diretamente nisso. A recomendação dos pesquisadores é manter o quarto entre 18 a 19 graus Celsius, não quente, não gelado, fresco. Isso parece pouco, mas faz uma diferença real. Um quarto quente impede o corpo de resfriar. Um quarto frio demais te acorda no meio da noite. O equilíbrio é o que funciona e a regra prática é simples: quarto fresco, cobertor quente. E já que estamos falando de hábitos que transformam a sua saúde, eu quero te fazer um convite. Eu tenho uma newsletter semanal, totalmente gratuita, onde eu reúno as principais descobertas sobre sono, bem-estar e saúde em geral, tudo baseado em ciência, sem sensacionalismo. Se você quer ficar por dentro e não depender só do algoritmo para receber esse conteúdo, o link para assinar essa newsletter está aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer te ter por lá, tudo isso diretamente na sua caixa de e-mail. Tudo que eu te trouxe até aqui é sobre prevenção, hábitos que você constrói antes de deitar. Mas e quando você já está na cama e o sono simplesmente não vem? Tem uma coisa que quase todo mundo faz e que piora tudo: ficar na cama forçando o sono. O seu cérebro, ele é uma máquina de associações. Se você passa tempo suficiente deitada, acordado, olhando para o teto, olhando para o nada, o cérebro ele começa a registrar uma coisa: cama é lugar de vigília. E essa associação, uma vez criada, é difícil de quebrar. Inclusive é um dos mecanismos por trás da insônia crônica.
A recomendação dos especialistas é muito clara. Se você está acordado na cama há mais de 25 minutos, levante-se. Vá para outro cômodo, faça algo tranquilo. Leia, ouça música, respire, só volte para a cama quando sentir sonolência de verdade. Com o tempo, o cérebro reaprende a associação correta. Cama é lugar de sono. A analogia que o Walker usa é perfeita. Você nunca sentaria à mesa de jantar esperando sentir fome. Então, por que a gente fica deitado esperando sentir sono? Bom, uma segunda técnica, menos conhecida, mas com respaldo científico, é um passeio mental. Se você está com dificuldade de desligar os pensamentos, visualize mentalmente um caminho que você conhece bem. Uma rua da sua infância, o trajeto até a padaria, o corredor da sua escola. Em detalhes, os pesquisadores descobriram que esse exercício redireciona o cérebro dos pensamentos ruminantes, aquela lista de coisas que você precisa fazer amanhã, e isso acelera significativamente o tempo para adormecer. E uma última coisa que parece contraintuitiva: depois de uma noite ruim, não tente compensar. Não durma até mais tarde. Não vá para a cama muito mais cedo. Ou não tente tirar um cochilo naquele dia, aquele cochilo longo. Isso desregula o relógio biológico e dificulta a noite seguinte. O melhor que você pode fazer depois de uma noite difícil é manter o horário normal e deixar o corpo se recalibrar sozinho. O sono, ele não é um interruptor, ele é um processo. E quanto mais você tenta controlar, mais ele escapa. A chave é criar as condições certas e confiar no seu corpo para fazer o resto. Sono não é um tema mais glamouroso do mundo, eu sei. Não tem aquele antes e depois, aquele resultado visível no espelho, mas é provavelmente a coisa mais poderosa que você pode fazer pela sua saúde e a mais subestimada. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa que eu falei aqui nesse vídeo. Muda só uma e testa essa semana, quem sabe hoje já. Um horário mais consistente, um quarto mais fresco, as telas desligadas, as luzes mais quentes em casa, trazendo aquele ambiente acolhedor. Eu não sei. Me conta aqui nos comentários o que você vai começar a testar ou o que você já vai testar hoje. Eu vou adorar ler. Um beijo pra você e até o próximo. Tchau!